Fala pessoal, mais um dia gravando vídeos com o intuito de melhorar minha oratória, ter uma comunicação mais eficaz e com isso eu consegui me posicionar da melhor forma possível, principalmente na minha carreira, né? Que hoje em dia, principalmente com o advento das IAs, a gente tem que se posicionar cada vez mais, criar uma autoridade e com isso entregar valor para as pessoas também, né? Que é o que nos move, né? O que mexe, no final das contas, com a sociedade em si, né? Deixa eu ver o que é que eu posso falar de hoje. Hoje eu estava lendo um pouco sobre análise de risco, que eu quero dar uma organizada em algumas coisas financeiras, né? E me chamou a atenção e me fez refletir um pouco, sabe? Porque é difícil alguém conversar sobre análise de risco, ou até tipo, fazer planejamento de análise de risco, né? E é uma coisa que, parando para pensar, é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra numa coisa e nem sabe o risco que a gente tá tomando ali. Tudo na vida tem risco. Quanto maior for os retornos, maiores serão os riscos. É uma coisa que é uma filosofia que eu aprendi e realmente faz muito sentido. Então a gente tem que sempre estar analisando o risco para tudo, para a sua saúde, para sua vida, se você está se colocando em risco na sua vida, financeiro também, né, que é muito importante. Então, é muito importante você fazer uma análise de risco. O que seria uma análise de risco, a grosso modo? Resumindo, se eu entrar naquilo ali, qual é o risco daquilo ali dar errado? Se der errado, eu consigo me reerguer? Eu consigo me levantar? É isso. É analisar aí dessa forma. E na análise de risco são duas variáveis aí. Uma é a probabilidade de ocorrência, certo? E a outra é a questão do dano. Então a gente tem 4 cenários aí. Tem a probabilidade alta de ocorrer e o dano ser alto. Probabilidade alta e o dano baixo. Probabilidade baixa de ocorrer e o dano baixo. E a probabilidade baixa de ocorrer e um dano alto. Que é onde geralmente quebra as nossas pernas, né? E é ferro, só ferro nas costas. Então é isso, é nesse momento que você tem que analisar principalmente o risco. Porque, por exemplo, numa probabilidade alta de ocorrer e o dano ser alto, você não vai entrar numa coisa dessa, né? É como se fosse assim, você está jogando seu dinheiro todinho numa roleta. Você não vai fazer isso, porque o risco é muito grande, você perder tudo. Outra coisa também, probabilidade alta, o risco baixo, você, poxa, se o risco é baixo, você vai fazer.